Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos falar sobre nacionalismo e internacionalismo. Então, vamos dar uma olhada no que quer dizer termos, o que isso abrange? Bom, começamos pelo nacionalismo, né? E no século XIX, já no meio desse avanço da industrialização, as ideias de nação e de nacionalismo ganharam relevância política. Apesar de não existir uma definição unânime, né, para esse termo nação, ele está relacionado a qualquer corpo suficientemente grande de pessoas que se consideram membros de uma comunidade nacional, ou seja, nação é um grupo de pessoas, né, que tem em comum, né, esse lugar de origem, esse lugar nacional onde elas estão. E nesse sentido, a nação pode ser entendida como uma população que compartilha traços culturais e estruturas sociais e que também tem ou aspira a ter o seu próprio território e sua própria estrutura política. Né? E para esse grupo de pessoas, quem está fora da comunidade nacional é considerado estrangeiro. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, aqui no Brasil. O que seria então uma nação dentro destes moldes, né? Compartilha traços culturais. Nós temos algumas questões culturais em comuns e algumas estruturas sociais também que são características da nossa sociedade, né? Nós temos o nosso próprio território e a nossa própria estrutura política. Então, nós compartilhamos de algo em comum. Então, nós somos uma nação. O Estado, a partir desse momento, ele seria administrado por todos os habitantes e não apenas por um governante, como no absolutismo. Né? Então, teria um conjunto de pessoas que estariam governando, que estariam aqui trabalhando nessas questões políticas. E esse modelo se diferenciava do universalismo religioso do mundo medieval, que ele considerava todo mundo como filho de Deus, independente do local do nascimento, e da nação subordinada ao ideal de soberania, né? Um sistema no qual o poder seria como uma propriedade pessoal de um governante. Então, aqui, essa questão de nação, nós temos que nascer no mesmo lugar, né? Ou compartilhar dessa mesma nacionalidade, né? Para a gente poder falar de uma característica de nação, desse sentimento de nação. O romantismo, um movimento artístico marcado pela valorização da cultura popular, ele alimentava-se dessa atmosfera nacionalista, né? Ao examinar a linguagem, a literatura e os costumes do seu povo. Os artistas românticos, eles inflamavam o orgulho nacional. Você pode ver livros, né? O que é escrito dentro dessa proposta romântica, pinturas, artes, todas elas têm esse toque de nacionalismo, de nação, essa ideia, né, da valorização do lugar de origem. E muitos liberais consideravam a luta pela soberania nacional uma extensão da luta pelos direitos do indivíduo e afirmavam que não poderia haver liberdade se as pessoas não tivessem o direito a um governo próprio que garantisse a liberdade de expressão, o livre comércio e a proteção da propriedade privada. Com isso, nós temos alguns movimentos, né, que vieram surgindo após essas ideias assim de nacionalismo. E vamos pensar então nas origens do socialismo, né? Que ao mesmo tempo que o avanço dessa revolução industrial trouxe consigo o fortalecimento do pertencimento às distintas classes sociais e dos movimentos trabalhadores, nos diversos locais em que as fábricas elas eram implementadas, cresceu o questionamento sobre os lucros dos empresários e a miséria dos operários. Então, prestem bastante atenção nisso, né? Começar a pensar sobre esse questionamento, né, sobre os lucros dos empresários e a miséria dos operários é uma característica muito importante do socialismo. Enquanto a industrialização produziu uma riqueza crescente para os patrões, os operários seguiam trabalhando exaustivamente
sem um salário satisfatório. Há muito essa questão argumentativa, né, da discrepância entre os lucros gerados, né, pelos operários e a remuneração que eles recebem, né, devido a essa venda da força do seu trabalho, que não tem relação alguma com os dígitos, né, que os patrões acabam recebendo. Com isso, surgiu o movimento cartista, que teve como base as trade unions, que foram os primeiros sindicatos de trabalhadores. O movimento elaborou a Carta do Povo em 1838, né? E o que tinha nesse documento? Ele reivindicava o sufrágio universal secreto, que é o voto, a limitação dos mandatos políticos e o direito dos operários de participarem do parlamento. Por intermédio do diálogo com os movimentos dos trabalhadores, desenvolveram-se teorias que se opunham ao modelo liberal da sociedade capitalista. Ou seja, essas pessoas também queriam estar ativamente, né, participando ativamente das questões políticas, porque eles não se sentiam representados. Então, seria importante ter trabalhadores, operários dentro da política para que, né, começassem a pensar nas jornadas de trabalho, nas questões salariais e nos direitos trabalhistas. E esse modelo individualista ele era criticado por aqueles que consideravam que as necessidades coletivas e as questões sociais deveriam ser prioridade em relação aos interesses pessoais de quem quer que fosse. Daí o termo socialista. Ou seja, temos que pensar num todo antes de pensar em nós mesmos. Temos que pensar no bem da nossa sociedade para que todos estejam bem, para depois eu pensar no meu próprio bem, mas me adequando dentro desses pensamentos sociais. Mas o socialismo como doutrina só apareceu na primeira metade do século XIX. Com isso, temos também o socialismo utópico. Os termos socialismo foi empregado inicialmente para designar as teorias do industrial inglês Robert Owen, que era o proprietário de uma fábrica de tecidos de algodão em Newlanark, na Escócia. O que aconteceu? Ele estava sensibilizado, né, com os maus tratos frequentemente infligidos aos trabalhadores, e com isso ele aumentou o salário desses trabalhadores e melhorou suas condições de vida, providenciando moradia, alimentação e vestuário a preços razoáveis, e recusando-se a contratar crianças menores de 10 anos. Por quê? Na época era muito comum, né, que essas fábricas elas contratassem as crianças, pois assim elas teriam gastos menores, né, de salário, contratando as crianças. Então, ele se recusou à contratação das mesmas. Ele também acabou oferecendo oportunidades educacionais para essas crianças e iniciou um programa de ensino para os adultos. Por quê? É muito importante ter pessoas na nossa sociedade que pensem, que questionem, que compreendam o lugar que elas estão e compreendam o seu trabalho e a forma exploratória da qual eles convivem. Owen queria demonstrar que o melhor tratamento dos trabalhadores não prejudicaria os lucros patronais. Mais felizes e mais saudáveis, os operários produziriam mais. De fato, a qualidade dos fios de algodão de sua fábrica apresentou melhora, o que resultou em lucros significativos. O sucesso da experiência levou Owen a defender a ideia de que o governo e os empresários deveriam implementar reformas no modelo de produção industrial. Por suas críticas ao sistema capitalista, suas opiniões acabaram atraindo a oposição dos segmentos liberais da sociedade. Óbvio, né? Isso não seria benéfico aí para os capitalistas de plantão lá, os donos das fábricas. Com isso, Charles Fourier, considerado um socialista utópico, acreditava que a infelicidade humana seria causada pelo conflito entre as necessidades naturais do indivíduo e suas obrigações sociais, desculpa. Fourier defende a criação de pequenas comunidades, onde todos trabalhariam nas tarefas que lhe interessassem e produziriam para si e para os outros, ou seja, seria uma sociedade em conjunto onde pensaríamos num todo. O termo utopia
foi criado por Thomas Moros para dar título a uma de suas obras, publicada por volta de 1516. Inclusive, esse livro é muito bom, não só para compreender essas questões, né, que estão sendo levantadas do socialismo utópico, dessa sociedade, né, igualitária e tudo mais, como é um livro muito interessante para poder pensar, né, na vida, pensar nos dias atuais, pensar em tudo, né, desse sistema capitalista e levantar questões. É um ótimo livro para poder fazer perguntas e pensar para além do que nós vivemos. A utopia, ela descreve um lugar onde existiria uma sociedade perfeita, livre de conflitos. E a partir do século XIX, o termo ganhou novos significados, sendo constantemente interpretado de maneira pejorativa como algo irrealizável. O filósofo alemão Karl Marx utilizou a expressão socialismo utópico para definir os primeiros socialistas, que, em sua interpretação, teriam assumido proposições que não poderiam se realizar. Por que Marx fala isso? Porque, segundo esses socialistas utópicos, né, para se ter uma sociedade igual, a gente precisa do trabalho de todos, que todos estejam em prol de uma sociedade unitária, de uma sociedade que ajuda o outro, que não pensa só em si mesmo. É uma sociedade em que passaria, assim, a partir do momento que passa a se questionar, já implementa o socialismo utópico. Enquanto que para Marx a gente teria que passar pelo capitalismo para termos um socialismo e, por último, né, termos o comunismo, que é a última etapa dessa revolução, né? A partir do levante de operários, contra os burgueses e tudo mais, a gente começa a questionar e passa por essas etapas. Por isso que há algumas certas divergências. Claro que é muito mais aprofundado que isso, mas basicamente, falando de maneira bem simplória, seria isso. Passamos então para o internacionalismo, ou marxismo, socialismo científico. E diferentemente do socialismo utópico, o pensamento marxista considerava que as modificações na sociedade capitalista não seriam realizadas por meio de reformas, mas de uma revolução. Em 1848, em meio a uma intensa onda de movimentos sociais de caráter liberal e nacionalista, Marx e Engels lançaram um documento denominado o Manifesto Comunista. Em oposição ao nacionalismo, eles proclamaram: operários de todo o mundo, univos. Para eles, a classe operária era internacional e sua revolução mundial. Ou seja, seria a partir dessa revolução que teríamos o socialismo. Desculpa, pessoal. Em seu manifesto, Marx e Engels defenderam a construção de uma sociedade igualitária, na qual os produtos do trabalho seriam divididos entre todos e que estariam sob o controle da maioria, os trabalhadores. Ao contrário dos grupos que ainda acreditavam que a tomada do poder poderia se realizar pela participação dos trabalhadores na eleição e por meio de medidas graduais, Marx e Engels apoiavam o assalto ao poder pela organização da classe trabalhadora, ou seja, a classe trabalhadora ia tomar o poder e a partir daí que iria começar essa revolução. E seria somente a partir disso que o comunismo iria se concretizar. As reivindicações econômicas, além de necessárias para a sobrevivência, tinham o objetivo de despertar a consciência de classe do proletariado e fazê-lo eram opostos ao da burguesia, em que jamais deixariam de ser explorados em uma sociedade capitalista. Ou seja, se a gente continuasse na sociedade capitalista, continuaríamos sendo explorados. Bom, é o que a gente pode perceber hoje em dia. Marx, um dos pensadores que mais influenciaram o pensamento político contemporâneo, acreditava que a história humana seria explicada exclusivamente pela via científica e rejeitava todas as interpretações religiosas da natureza e da história. Ou seja, não tem nada a ver essas questões religiosas por Marx, né? Como tudo surgiu e tudo mais. É um pensamento político, né?
é a via científica que vai explicar como tudo se deu, como desde o surgimento do mundo, né, até essas questões econômicas, né, da acumulação de capitais e tudo mais, tudo isso seria explicado cientificamente, não por uma questão de meritocracia, né, de dom, dessas coisas que está tudo relacionado a questões religiosas. Em sua nova concepção desenvolvida na obra O Capital, ele concluiu que o que define uma sociedade é o modo como ela produz os bens materiais, característica central do chamado materialismo histórico. De acordo com o pensamento marxista, essa classe média seria contra-revolucionária, já que seus valores eles coincidem com as classes dominantes, e seus membros não assumiriam sua verdadeira situação de explorados. Então, a gente também percebe muito isso hoje em dia, né? Que essa classe média, ela acaba querendo se aproximar cada vez mais desses capitalistas, dessa burguesia, daqueles que detêm mais dinheiro, dos ricos, milionários, bilionários da nossa sociedade. Eles se sentem mais próximos dela, quando que, na verdade, fazendo uma análise econômica, quantitativa, eles estão mais próximos da sociedade que é explorada, dos trabalhadores, entende? E isso acaba sendo muito difícil de explicar, tanto para as pessoas, né, que se dizem pertencentes da classe média, quanto debater isso em determinados círculos sociais da nossa sociedade. Porém, é fato que a classe média está mais próxima dos explorados do que dos ricos. Após a derrota da burguesia por meio da ação política do proletariado, a sociedade seria radicalmente transformada na nova sociedade socialista. Ou seja, essa é uma das próximas etapas, né? Derrubando o capitalismo, implementa-se o socialismo. Com isso, a propriedade privada seria abolida e com isso seria instituída a propriedade coletiva. Seria controlada por um Estado dirigido pelos representantes dos trabalhadores. E haveria um governo voltado para interesses do povo, mas disposto a usar de quaisquer meios, inclusive de violência, para enfrentar os inimigos da revolução. Na teoria de Marx, socialismo é encarado como um momento intermediário até chegar ao comunismo, quando o Estado deixaria de ser necessário. Por essas posições, o marxismo atraiu operários, camponeses e intelectuais. E sua proposta era acabar com as injustiças da sociedade industrial e assegurava a seus adeptos que o triunfo seria garantido pela história. Também tivemos dentro desse internacionalismo o anarquismo. E, assim como os marxistas, os anarquistas protestavam contra a exploração dos trabalhadores e exigiam a extinção da propriedade privada. A sua intenção era destruir o Estado imediatamente após a derrubada do capitalismo. Ou seja, não teria essa fase intermediária do socialismo, né? Já seria de cara derrubada do Estado, implementou anarquismo, acabou o Estado, acabou o governo e tudo mais. Para eles, a sociedade capitalista deveria ser transformada por uma revolução que eliminasse as diferenças sociais e as propriedades privadas. Pierre Joseph Proudhon foi o principal inspirador do movimento anarquista no seu início. Ele definia a criação de uma sociedade que ampliasse a liberdade individual e livrasse o trabalhador da exploração do capitalismo industrial. E nessa nova ordem social, constituída pela Organização dos Operários, todas as pessoas poderiam desenvolver sua vocação, ou seja, eles poderiam fazer o que eles tinham vontade, né? Trabalhar com aquilo que eles quisessem, não com aquilo que sobrava, né? Como um meio de sobrevivência da sociedade, né? E uma sociedade assim não necessitaria de um governo, que, segundo os anarquistas, gera privilégios e suprime a liberdade. Mikhail Bakunin foi um dos mais importantes anarquistas do século XIX. E ele acreditava que a revolução dependia da revolta de todos os oprimidos, incluindo camponeses. E por isso o Estado deveria ser extinto imediatamente após a revolução. Com isso, passamos agora para as unificações da Itália e da Alemanha.
E um dos aspectos mais expressivos dos movimentos nacionalistas de 1848 foi a maneira como as elites locais dos estados italianos e alemães, mesmo que favoráveis à unificação política, eles passaram a se opor ao movimento quando este ganhou um caráter popular e republicano. De fato, essas elites, notadamente burguesas, interessavam-se em conduzir um movimento de unificação nacional, o que acabaram conseguindo em longo prazo. No início do século XIX, os atuais territórios da Alemanha e da Itália estavam fragmentados politicamente em dezenas de pequenos estados. E havia um sentimento nacionalista nesses territórios, né? Que era derivado em grande parte da existência de um idioma em comum para a maior parte dessa população e também com um passado compartilhado, ou seja, eles queriam se unir, né? Devido a algumas características em comum. Nas duas regiões, o desenvolvimento industrial fez surgir uma próspera burguesia, principalmente nos estados do Piemonte, na Itália, e da Prússia, na Alemanha. Tal burguesia tinha interesses econômicos evidentes da unificação dos dois países, uma vez que a fragmentação política era contrária aos princípios do livre comércio do século XIX. Essas burguesias elas viam na unificação um modo de ampliar os mercados, que seriam unificados dentro de uma fronteira nacional ampliada, alavancando o desenvolvimento industrial. Com isso, passaremos a analisar o caso da Itália agora. No caso italiano, os principais obstáculos à unificação eram o domínio austríaco sobre vastos territórios no norte da península, inicialmente sob a liderança do ministro Cavour. O Piemonte conduziu uma sucessão de guerras contra esses inimigos. Em 1859, com o apoio da França de Napoleão III, o Piemonte derrotou os austríacos, anexando territórios ao norte. No ano seguinte, uma revolta camponesa na Sicília estimulou o deslocamento de Giuseppe Garibaldi, esse mesmo, né, que também esteve presente em revoltas aqui no Brasil, né, da Farroupilha, que era um veterano líder popular das lutas nacionalistas desde 1848 para essa ilha. Com o apoio do Piemonte, o Garibaldi ampliou o movimento de revolucionários e passou a marchar em direção a Nápoles, capital do reino das duas Sicílias. A anexação do Vêneto, em 1866, após o acordo com a Áustria, e a ocupação de Roma em 1870, encerraram o processo de formação do Estado Nacional Italiano, com a capital do novo reino sendo transferida para a cidade. A perda de territórios e da soberania em favor da cidade de Roma fez com que o Papa não reconhecesse esse novo Estado. E criou-se uma questão diplomática conhecida como a questão romana, que só foi resolvida em 1929 com a assinatura do Tratado de Latrão, nos termos do tratado que teve como signatários o Papa Pio XI e o ditador Benito Mussolini. Com isso, a Igreja finalmente reconhecia a existência do Estado italiano, criando-se ao mesmo tempo o Estado do Vaticano, né, que seria um território autônomo dentro da cidade de Roma, sob a soberania papal. E a unificação da Itália sob a liderança da burguesia do norte acabou criando condições para a aceleração do desenvolvimento capitalista no país, com uma crescente prosperidade dessa região em detrimento dos demais. E terminada, né, a unificação política do território italiano, as partes dessa nova nação deveriam, conforme o nacionalismo da época, desenvolver o sentimento de pertencimento ao território unificado. Ou seja, aqui temos bem forte, né, essa questão nacionalista que fez com que houvesse essa unificação italiana, e posteriormente veio a fortalecer, né, a dar indícios e colaborar com a formação do fascismo por Benito Mussolini, já lá na Segunda Guerra Mundial e tudo aquilo, né, o qual a gente já conhece, já ouviu diversas pessoas por aí contarem essas histórias. Passamos agora a falar sobre a unificação alemã. E no caso alemão, a unificação nacional foi habilmente conduzida por Otto von Bismarck, que era o ministro do rei prussiano Guilherme I.
Bismarck planejou o processo de união nacional seguindo duas diretrizes principais: fortalecer a identidade nacional, sob comando prussiano, e também afastar ambições austríacas sobre o território alemão. Gente, a Áustria nessa época ela era muito forte e dominava diversos territórios, por isso que a gente está vendo tanto uma dominação da Itália quanto uma dominação na Alemanha. Em 1864, Bismarck conduziu a Guerra dos Ducados, em que prussianos e austríacos se uniram contra a pequena Dinamarca. E após a vitória fácil surgiram desavenças, em grande parte provocadas pelo próprio Bismarck, acerca do controle dos territórios anexados. E tais atritos anteciparam a Guerra das Sete Semanas em 1866 contra a Áustria, que resultou em uma espetacular vitória militar prussiana. Por fim, o chanceler de ferro, que, como era conhecido também, o Otto von Bismarck, acabou convencendo os estados alemães do sul a se unirem aos do norte em mais uma guerra, dessa vez contra a velha rival, a França. A Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu de 1870 a 1871, representou mais uma espetacular vitória militar do exército alemão, conduzido pela Prússia, e inflamou ainda mais o sentimento nacionalista alemão. E após esse conflito, que incluiu a ocupação de Paris pelos alemães, celebrou-se a festa da vitória em Versalhes, com a presença de todos os chefes de Estado alemães. E a assinatura do Tratado de Frankfurt com a França em 1871 encerrou oficialmente a Guerra Franco-Prussiana e resultou em perdas significativas para os franceses. Além do pagamento de uma pesada indenização, os franceses foram obrigados a ceder duas províncias fronteiriças, a Alsácia e a Lorena. Assim, o novo Estado alemão teria que lidar logo após a sua formação com o sentimento revanchista francês e com o desejo desse país de reconquistar as províncias perdidas durante a guerra. Ou seja, mais um ponto que foi importante para culminar em uma outra guerra, reconquistar os territórios da Alsácia e Lorena foi um dos motivos que fizeram eclodir uma das guerras mundiais, fazendo com que a França buscasse reanexar esses territórios. E após a unificação, a Alemanha teve um grande ciclo de desenvolvimento econômico, com a indústria e os novos setores característicos da segunda revolução industrial do fim do século XIX, na linha de frente. E o país logo passou a disputar mercados com potências tradicionais como a Inglaterra. Falando também um pouco sobre a mobilização dos trabalhadores, Uma longa história de desavenças e acusações mútuas dividiu o movimento operário por várias décadas. Em 1864, foi criada em Londres a Associação Internacional dos Trabalhadores, ou Primeira Internacional, uma tentativa de unificar as forças políticas em defesa dos proletários de todo o mundo. Por essa época, a organização dos sindicatos se acelerou e a mobilização dos trabalhadores passou a ser cada vez mais intensa, por meio de greves pela conquista de direitos mínimos e políticos. Nesse mesmo ano, foi fundado o Partido Social Democrata da Alemanha, o SPD, com o objetivo de dar representatividade política aos operários. O crescente sucesso na luta pela ampliação do direito do voto tornava possível a eleição de bancadas de deputados socialistas engajados na realização de reformas em benefício dos trabalhadores. Sob o impacto do crescente sucesso do SPD, foi organizada em 1889 a Segunda Internacional, com a reunião de diversos movimentos operários em torno do projeto social democrata. E uma das mais simbólicas lutas do período foi a mobilização pela limitação da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Ainda no século XIX, iniciou-se a mobilização pelo voto feminino. O movimento das sufragistas surgiu na Europa e nos Estados Unidos, mobilizando mulheres em torno de organizações políticas como a União Social Política das Mulheres, grupo fundado e coordenado pela ativista britânica Emmeline Pankhurst. É importante ressaltar também
E esse movimento foi um dos primeiros, né, de caráter assim, de união de mulheres, que a gente pode começar a pensar num começo de estudo de gênero, sobre união feminista, de mulheres buscando o voto, né? Assim como teve na Europa, teve no Brasil também, porém um tempo depois, já no governo de Vargas, né? Começaram a discutir isso numa Constituinte de 1924, já por aqui. Mas isso só veio ser implementado, né? Depois do golpe de Vargas na próxima eleição, que aí as mulheres começaram a passar a ter direito ao voto. Isso aqui no Brasil. Mas voltando aqui, as conquistas foram lentas e o sufrágio universal feminino só foi aprovado no século XX. Também no século XX, sobretudo a partir da Revolução Russa de 1917, os governos considerados de esquerda passaram a se dividir entre aqueles que aceitavam algum tipo de ditadura do proletariado e governos de partido único, e aqueles que levaram adiante o projeto social democrata de ampliar reformas sociais e direitos trabalhistas, mesmo com a manutenção de uma economia de mercado em moldes capitalistas. E pela primeira vez na história, temos então uma mobilização por direitos trabalhistas que fez com que eles conseguissem, né, tivessem êxito e, a partir disso, começassem a discutir sobre direitos trabalhistas, jornada de trabalho, a partir disso, remunerações e, consequentemente, as discussões que vemos até os dias atuais. Bom, é basicamente isso. O que vocês devem levar em conta, né? Essas questões nacionalistas, né? Da unificação alemã, da unificação italiana, como que foram esses desdobramentos, prestar bastante atenção no que elas resultaram, porque elas vão acabar gerando impactos posteriores, prestar atenção nas características do socialismo utópico, do socialismo científico, do anarquismo, pensar no que é esse conceito, né, de nacionalismo, né, para que possam compreender esses movimentos que vieram a ser gerados posteriormente e também para que possam compreender, né, os diversos fatos da história, inclusive possam entender o lugar onde vocês estão inseridos atualmente, contextos políticos, nacionais, econômicos. Tudo isso envolve questões nacionalistas, socialistas, capitalistas, e todas essas discussões são muito levantadas nos dias atuais, principalmente no nosso país. Espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem vir falar comigo, que eu estarei à disposição, tá? E até mais. Essa foi a nossa última matéria, né? E espero que todos estejam se sentindo preparados para o PISME e estarei aqui torcendo para todos vocês, viu? Até mais e boa sorte para todos.